sejam bem-vindos a mais um programa do Meeting Office, com o patrocínio da Cavalete. E hoje nós temos aqui como convidado Fernando Vidal, da Perkins. Fernando, obrigado pelo aceite. Bem-vindo. Obrigado. Prazer. Eu vou pedir até para você se apresentar e contar um pouco da sua trajetória e do escritório. Legal. Bom, sou Fernando Vidal, diretor-geral e sócio da Perkins Will. A gente é um estúdio de arquitetura, a gente está no mercado aí há mais de 40 anos e tivemos a oportunidade de fazer uma fusão com aquisição com a Perkins Will já fazem 14 anos. Muito no conceito de ganho de expertise, metodologia, processo, trazer tendências que acontecem no mundo como um todo, mas sempre dentro da realidade local. A Perkins Will só cresce fazendo fusões e aquisições, que é um conceito de dar continuidade a uma história local. Então, isso que é bastante interessante. Hoje a gente tem mais ou menos 100 arquitetos no estúdio de São Paulo, trabalhando em diversos setores, desde edificações, de uma forma geral, edifícios residenciais, corporativos, depois uma área de saúde mais focada em hospital, clínica, laboratório, a área de interiores com foco mais em corporativos, mas também desenvolvendo os interiores dessas edificações, e, por fim, uma área de educação, escola e faculdade. São os setores que a gente, mais ou menos, desenvolve. O interessante é que a gente faz parte desse grupo Perkins Will, que são 32 estúdios no mundo, 2.700 arquitetos, então a gente faz muita colaboração entre os estúdios. Existe essa sinergia, essa troca de informações? A sistemática é única. Então a plataforma é única, tem uma intranet dos 32 estúdios, onde você tem acesso no que está acontecendo no mundo como um todo, seja de discussões de negócios, seja de projetos. Hoje, se você quiser acessar um projeto em Xangai, eu acesso ou vice-versa. E esse modelo te proporciona você entender a necessidade do cliente e montar um time. Então esse time pode ser 100% Estúdio São Paulo, ou entre estúdios. Então, hoje a gente tem projeto com Chicago, temos um projeto com Dallas, temos um projeto com Toronto, né? Por que você vai fazer projeto com essas pessoas? Ou temos um projeto com o México. Então, por exemplo, estamos desenvolvendo a nova embaixada do Canadá em Brasília, junto com o nosso estúdio de Toronto. Então, a gente entende a necessidade e monta um time multidisciplinar e multicultural. Mesclando a sede de lá com... Mesclando os estúdios e as pessoas que estão nesse estúdio. Então, hoje a gente tem projeto no México, temos projeto conjuntamente com o pessoal de Dallas, temos projeto em Miami. Então, você vai juntando esse time e conseguindo oferecer aí a melhor solução para esse cliente. Uma dúvida, não é nosso segmento, né? A gente não atua nisso, mas no residencial também tem várias obras, né? Hoje a gente tem bastante edifícios, a gente ainda desenvolve projetos de residência, mas também a gente vem desenvolvendo bastante edifícios residenciais, mixed-use e corporativo, mas especialmente o residencial, hoje 30% a 40% desses projetos fora de São Paulo também. Isso é uma coisa interessante, porque você vê que o brasileiro está entendendo o que é um projeto de qualidade, o ato do morar bem, enfim. E até pós-pandemia, né, a gente teve aquele movimento da pandemia, do boom do residencial, seja residencial apartamento, seja principalmente a residência. Então está acontecendo, está continuando não com essa velocidade, mas com esse entendimento da qualidade de um bom projeto residencial. Antes da gente continuar falando de projetos, queria que você me contasse como é que você caiu na arquitetura? Bom, uma história longa, mas eu sempre gostei dessa relação do espaço, então eu sempre tive essa inquietude do movimento dos espaços, seja no próprio quarto ali, a gente ia de alguma forma mexendo e criando experiências complementares. Para desespero da sua mãe, né? Minha mãe trabalhava com decoração também, então eu também via meio de longe, mas não estava ali diretamente. Mas eu sempre gostei desse ato do criar, do desenhar, do consumir essa experiência espacial. Tinha muita dúvida entre arquitetura e publicidade. Tive a oportunidade de passar uma semana num escritório de publicidade, depois uma semana no escritório de arquitetura. E o interessante que eu sempre falo é que os publicitários me convenceram a fazer arquitetura. Ele falou, amanhã da arquitetura você migra para a publicidade, mas você nunca vai da publicidade migrar para a arquitetura.
E outra coisa que me fascinou muito é a questão das coisas tangíveis que a arquitetura te proporciona, né? Você faz um projeto, você constrói, ele está lá fisicamente. E a publicidade é mais instantânea, né? Você cria lá uma campanha, Apaga e vai embora. não é que ela fica na memória, mas o interessante da arquitetura é que da memória dá experiência contínua, né? Seja um espaço privado ou público, e a gente tem esse dever, diríamos assim, ou essa oportunidade de, através com a arquitetura, melhorar a vida das pessoas, né? Então, o melhor projeto é quando o cliente fala, nossa, minha vida melhorou para melhor, seja um escritório, seja um residencial, seja até um próprio hospital, mas quando você consegue, de alguma forma, melhorar. Então, entrei um pouco nessa área da arquitetura, tive uma grande oportunidade de começar a estudar, eu me formei na Belas Artes, mas no primeiro ano de faculdade já começar a trabalhar. Então, essa relação da teoria e da prática foi muito rica. Logo no primeiro ano você já foi trabalhar? No primeiro ano eu já comecei a trabalhar, até o pessoal da faculdade brincava que eu frequentava pouco a faculdade, mas eu ia, de fato, para o necessário, e ia, seja na obra, seja para o escritório, e levava trabalho da faculdade para fazer no escritório, e levava cases do escritório para discutir na faculdade. Então foi bastante interessante esses 5 anos aí, bastante rico e dinâmico. E aqui estou, já faz alguns anos, e você trabalhando com arquitetura. Montou o primeiro escritório, é isso? Na verdade, o meu antigo sócio, que é o Luiz Fernando Rocco, eu comecei estagiando com ele. Depois eu tive a oportunidade, em 99, de desenvolver outros trabalhos com um amigo meu, que é o Kiko Salomão. Mais na área corporativa também, ele me convidou para fazer 2, 3 projetos, era para demorar 6 meses, a gente fez uns 20 projetos, demorou uns 2 anos mais ou menos, eu fiquei nos 2 escritórios mais ou menos 2 anos. Foi bastante dinâmico também, era de manhã num, à tarde no outro e vice-versa. E aí em 2001 eu acabei tendo a oportunidade, acabei ficando sócio do Rocco. Tinham outros 2 sócios, o Eduardo e o Vasco, e depois a gente veio desenvolvendo aí uma soma bastante interessante, com a diferença de idade, temos uns 17, 18 anos, o Rocco é mais velho, então um pouco da inovação com a história e tradição, e a gente veio ao longo desses anos aí tendo bastante gratificação dentro dessa soma, e aí em 2012, em 2011, na verdade, a gente acabou sendo... começou uma conversa com estúdios internacionais, porque o Brasil estava no momento, tinha aí Olimpíadas, Copa do Mundo, todo mundo enxergando um país emergente com muita oportunidade, e a gente começou a entender se faria sentido estar mais conectado com o mundo, mas sem perder a sua essência local. E o resumo da história é que a gente entendeu que o cliente está muito mais hoje conectado do que estava anteriormente, seja pela tecnologia, seja para a questão física. Hoje se liga para um cliente, você não sabe muito bem onde ele está, se ele está em São Paulo, se ele está na Bahia ou se ele está em Nova York, a coisa está dinâmica. E o acesso à tecnologia, você entra hoje em qualquer sistemática da tecnologia, você acessa o que está acontecendo no mundo todo. Bom, resumo da história, fizemos um processo com a Perkins News, identificamos bastante com eles. Isso em 2011. Em 11, eles visitaram 25 estúdios de arquitetura, também tivemos aí uma relação bastante interessante, onde a gente prioriza a qualidade do designer da arquitetura, com muito relacionamento, construir junto com o cliente, e com muita metodologia, processo, enfim, tudo que está mais nessa parte tangíveis. E aí fazem 14 anos já que a gente é um dos estúdios da Perkins Will. E a gente é sócio hoje de uma empresa nos Estados Unidos, e essa empresa que detém os 32 estúdios. Você não tem mais uma sociedade local. Isso é uma coisa super interessante, porque você fomenta, de alguma forma, a integração e que todos os estúdios, no final do dia, tenham a melhor performance possível. São 32. São 32, 2.700 arquitetos. E dá para crescer para 40, 50? É um crescimento um pouco orgânico, sempre no conceito de fusão e aquisição. Então, essa fusão e aquisição, ela é por um setor, por exemplo. Então, você tem lá o escritório de Nova York, que quer crescer na área de edificações e tem uma equipe relativamente pequena. Talvez ele já traz um grupo mais robusto na área de edificação ou interiores corporativos. E aí você vai
somando esse grupo ou em locais já existentes ou abrindo escritórios em locais estratégicos. A gente tinha, por exemplo, um estúdio em Dubai que acabou fechando. É um mercado complexo de trabalhar e a gente achou melhor, já faz uns 3 anos, fechar o estúdio de Dubai e os escritórios do entorno atenderem de alguma forma o mercado daquela região. Enfim, então tem algumas... Não tem esse plano do crescimento por crescimento. Tá. E até falando um pouco do estúdio São Paulo, a gente está num momento muito de qualidade, fazer melhor e diferente, não só fazer mais. Isso até que eu ia te perguntar, porque você participou com a gente bem no meio da pandemia, né? No programa... Uma entrevista com a gente. Entrevista com a gente. Não sei se você está lembrado, mas foi bem no meio da pandemia, a gente estava iniciando esse projeto todo. O que mudou naquele momento de 2020, né, para 25? Eu acho que, enfim, tem uma evolução, né? Eu acho que eu prefiro enxergar como evolução do que... Até porque você tem uma visão global, né? Você está conectado com o mundo numa plataforma que te mostra outras possibilidades no mundo todo, né? Eu acho que teve uma evolução em alguns fatores e itens mais rápidas, talvez. Eu acho que a pandemia te exigiu você tomar decisões que talvez você não tomaria anteriormente, até por uma força da questão da saúde, né? Então não tem alternativa, é isso e pronto. Até quando começou a pandemia e começou na China, né? A gente já estava com nossos estúdios lá da China, de Xangai, há 2 meses em casa, a gente achava aquilo um absurdo. Deu 15, 20 dias, a gente estava em casa, né? Então, acho que teve aí um movimento bastante interessante por um olhar da questão da questão da pandemia e que te exigiu muita resiliência para você, de alguma forma, evoluir ou mudar, mas eu prefiro evoluir mais rápido, seja em metodologia, processo, gestão. Isso está impactando agora nos novos espaços que estão sendo utilizados, né? Até eu coloquei um pouco na conversa anterior. Hoje a gente enxerga o escritório como escritório, né? Não é um lugar para você fazer o que você fazia antes e até pós-pandemia. Então acho que teve bastante mudanças. Por a gente estar num grupo global, você tem de alguma forma oportunidades de entender o que está funcionando e não funcionando em outras localidades. O que não estaria funcionando, por exemplo, agora, nesse pós-pandemia? Eu acho que tem uma discussão aí bastante extensa, diríamos assim, de não clareza muito do direcionamento, mas pelo menos num movimento. Eu acho que a questão do trabalho remoto, ele veio para ficar antes até da própria pandemia, porque você já tinha a tecnologia embarcada diante disso. Então, o próprio celular hoje te proporciona você estar trabalhando remotamente. Só que, de um outro lado também, as pessoas confundiram, até a gente fala, né, do home off, né? Então, o remoto, ele é interessante, mas o off... A partir do momento que você está trabalhando muito mais coletivamente, e no nosso caso é muito forte isso, a gente não faz um projeto sozinho, a gente sempre monta o time com diversas características necessárias daquele time e faz o projeto com aquele time. Então, a gente faz projeto autoral, mas não é o eu-toral, é o nosso-toral, né? Então, você tem essa troca muito rica e a gente fala que a gente precisa estar humanamente conectado. A tecnologia, ela veio, ela é uma ferramenta, ela é bem utilizada, mas a relação humana é muito forte. Então, talvez não é o que não está funcionando, mas eu acho que a gente perdeu ao longo do tempo, num primeiro momento por uma questão de saúde, mas num segundo momento, eu acho que por uma mal estratégia, talvez, esse distanciamento humano. Então, hoje você vai fazer um projeto, se você não está conectado com as pessoas... ele perde muita qualidade. Ele perde qualidade de discussão. A gente fala, o advogado se comunica no juridiquês, a gente é no croquisês. Então, a gente desenha, a gente fala, a gente interage. Então, hoje a relação humana, eu acho que é um item bastante importante. Em alguns países,
alguns até estúdios nossos, tem estúdio que já não trabalha na sexta, Tá. que trabalha mais horas durante a semana, Durante a semana, e sexta... Para compensar. Enfim, essa questão do híbrido, do remoto, ainda é uma discussão que está tendo tanto nos nossos estúdios, mas principalmente na discussão com os nossos clientes. Vocês estão 100% presentes? A gente tem como conceito uma vez por semana, remoto. Remoto. Eu gosto mais da palavra do remoto do que o home office. E aí as pessoas vão se organizando. Eu, particularmente, prefiro estar fisicamente. A gente brinca, né? Vem um novo colaborador, mas tem home office? Tem. Sábado e domingo você pode fazer home office. Né? Mas, enfim, mas eu acho que uma coisa é você fazer e uma coisa é você desenvolver. Eu acho que está funcionando para fazer, mas as pessoas estão perdendo o desenvolvimento como ser humano. Seja do lado pessoal, Conexão seja pessoal. do lado profissional. Hoje um espaço físico ele não é para você trabalhar, ele é para você trocar. Então eu acho que talvez a grande discussão seja um pouco nessa. Essa mudança. E aqui no Brasil, para qual segmento você entende que estão, vocês, né, como escritório, onde estão com maiores projetos? Enfim, a gente está bastante equilibrado nesses setores que a gente atua. Hoje grande parte dos projetos são edificações, representa hoje uns 50%. Tá. E depois tem interiores corporativos, saúde e educação, que representa os outros 50%. Dava para crescer mais, a gente entende, mas a gente está muito preservando a qualidade, seja do desenvolvimento do projeto, seja na qualidade do relacionamento com o cliente. Então, um dos nossos pilares é relacionamento. A gente fala que a gente não trabalha para o cliente, a gente trabalha com o cliente. Então, a gente também fala que a gente não faz o que o cliente quer, faz o que ele precisa. Então, para você entender o que ele precisa, tem que ter muita troca, tem que ter muita pergunta, tem que ter muita discussão. E quando você escala isso, a chance da perda, ainda mais com a questão do remoto, do híbrido e tudo mais, fica mais difícil. Então, eu acho que todos os segmentos a gente está crescendo gradativamente. O plano do business plan do ano que vem é um crescimento orgânico, quase inflação, mas muito focado na qualidade e fazer diferente. E áreas que a gente abriu uma área bastante interessante esse ano que vai de alguma forma desenvolver, que é o PW Lab, que tem muitas questões de marketing, comunicação, apresentação, filme, branding, 3Ds, enfim, que a gente está improving essa área. Então a gente está entendendo mais a demanda e a necessidade do cliente e trazendo serviços e produtos complementares do que só crescer o que você já está fazendo. Só arquitetura, não. Isso. Hoje você vive um momento onde tem um período de consultoria. Hoje a gente faz muita consultoria. Você tem um momento do desenvolvimento do projeto e você tem um momento de criar soluções para o cliente através da arquitetura, mas você vai criando soluções. Hoje o cliente quer de alguma forma que você solucione a necessidade dele. Então, às vezes, a gente não faz a obra, mas a gente traz o parceiro. Às vezes, a gente traz funding. Ou, às vezes, o cliente chega no escritório querendo fazer um projeto residencial, sai com o hospital. É muito comum essa consultoria, seja do nosso setor, seja do nosso relacionamento. Você falou que em escolas também vem crescendo bastante a demanda para vocês, né? Eu acho que é um setor bastante interessante. E quais são as principais mudanças que tem na arquitetura da educação? Eu acho que, como eu estava dizendo anteriormente, eu acho que a educação está muito similar a um ambiente corporativo, incrível que pareça. O que quer dizer isso? Ele está muito mais coletivo, então o aluno não aprende sozinho naquela mesa e cadeira, ele aprende muito mais um trabalho em grupo, então até as próprias salas de aula precisam ter uma configuração de componíveis, né? Que isso acontece muito no corporativo, muita incisão de transparência, então não é o ato do aprender ali fechado, isolado e concentrado, tem momentos que sim, mas ao aprender, ver, ser visto, ir e vir, os espaços de circulação cada vez mais interativos para fomentar a relação dos alunos, então tem
tem vários itens que eles, de alguma forma, se complementam o que está acontecendo no movimento das áreas corporativas com as áreas de educação. Hoje, se você vai numa faculdade, às vezes você não sabe quem é o professor, quem é o aluno. Porque é o aluno apresentando, o professor ouvindo, ou vice-versa. Então, os espaços precisam proporcionar essas dinâmicas, muita flexibilidade. Então, por exemplo, a gente tem um projeto interessante em Salvador, que é a Pan American School, onde você precisa criar espaços mais flexíveis. Então, o próprio refeitório, ele já é o auditório, porque com aquelas arquibancadas retráteis, porque é um espaço que você usa relativamente pouco tempo durante o período. E tem que ter muito espaço para caber todo mundo. Então, o refeitório lá para 300, 400 pessoas, 500 pessoas, você vai ter mais um espaço de auditório para 300, 400 pessoas. Então, essa questão do híbrido, da flexibilidade, remetendo ao corporativo também, né? Cada vez mais o espaço precisa ser, a gente brinca quase como uma galeria, né? Ele precisa se transformar muito rápido, dependendo do que vai acontecer. Então, o ambiente de educação está trazendo esse movimento bastante interessante. Então, a gente está aí com alguns projetos no Brasil como um todo, e estamos também, por exemplo, estamos fazendo uma escola agora no Chile, bastante interessante. Então, vocês estão fazendo no Chile com um parceiro de lá ou não? A gente, sim, sempre a gente tem um parceiro local. Então, em todos os projetos, hoje a gente está fora São Paulo, trabalhando no norte e sul do Brasil, além Chile, Peru, México, Estados Unidos, enfim. E você sempre tem um parceiro local. Nesse caso específico do Chile, não é um parceiro da Perkins & Will, mas, por exemplo, a gente tem 4 projetos hoje no México que a gente trabalha junto com o nosso estúdio do México. Então, você sempre precisa montar um time, seja ele Perkins & Will, seja de parceiros. Essa é uma outra visão bastante interessante. Como é que eu faço melhor com um time mais robusto e não querer fazer tudo, e às vezes eu não tenho aquele expertise. O expertise local é óbvio que você não vai ter, porque você não está localmente lá. Sim. Mas, enfim, então essa visão um pouco de entender a oportunidade e necessidade e tentar resolver da melhor forma possível. O arquiteto tem aquele um pouco sentimento, eu quero fazer tudo. Não, faz um pedaço só melhor, e o outro faz o outro pedaço, o outro faz o outro pedaço. No final do dia não dá para você ser bom no ataque, no meio de campo e na defesa. Faz o que você faz bem feito e vai criando o melhor time para ganhar aquele jogo. E como é que é conversar com o cliente e entender o que ele precisa? Às vezes eu imagino que o cliente não faz a menor ideia. Você falou de um projeto residencial sai com um hospital. Como é que é essa anamnese e com quem vocês mais falam, geralmente? Eu acho que é um processo, primeiramente, de diagnóstico, onde você colhe as informações e a gente sempre monta muitos cenários. Então, e a arquitetura é isso, né? Não é uma matemática exata, né? Você vai montando cenários. Então, esses cenários, em vez de a gente guardar para a gente discute com os clientes cenário A, B e C. Então, é muito comum a gente discutir esses cenários e aí você vai entendendo um pouco mais o que a gente fala, o que ele precisa e não o que ele quer. A gente faz algumas analogias, por exemplo, como uma viagem, né? Você pode ter a viagem pronta, que está certo, ou você vai perguntar quem vai viajar, por que você vai viajar, você gosta de restaurante, gosta de museu, gosta de andar, não gosta, quer ficar perto disso. Então você vai entendendo a necessidade daquele cliente, não só simplesmente em metros quadrados, em programa de headcount, por exemplo. A gente põe bastante tempo para discutir o que a gente chama de programming. Então, no programming você já monta cenários. E aí a arquitetura se complementa na espacialidade física, montando cenários também. Então, por isso que a gente brinca que a gente trabalha com o cliente, não para o cliente, né? E trabalhamos muito para poder de decisão. Então, isso é uma outra coisa interessante. Um dos nossos focos é relacionamento com pessoas de poder de decisão. Porque aí você tem uma troca bastante interessante e a gente possibilita trazer cenários e cases que estão acontecendo no mundo inteiro. Então, esse case a gente fez aqui nos Estados Unidos, a gente fez case na Europa, olha o que está acontecendo aqui. E vai meio que encaixando para entender o que faz sentido para aquele cliente. Aí você tira a graça do cliente que viu um projeto no Pinterest. Esse tipo de... É interessante isso que você colocou. A gente entende que o cliente só visual e o placa de obra,
ele de alguma forma é um cliente muito superficial. Quando ele entende o visual e a gente mergulha na essência, aprofunda, tá. aí tem uma troca, porque todo projeto precisa representar aquele cliente. Então, o exemplo da casa, eu não vou morar na casa, a casa tem que servir para você, a gente traz cases e traz provocações no bom sentido, a gente fala sempre, uma casa, por exemplo, você tem que fazer a casa para você morar, e não para sua visita, porque o cliente começa, não, mas eu recebo, daí você pergunta para ele, mas recebe quantas vezes por ano? 3. Então você vai fazer uma casa para os outros, os outros se adaptam, a casa tem que servir para aquela família, então como é que vive a família e como é que os outros se adaptam. Então numa área corporativa é muito isso também, como é que aquela empresa funciona, você pode ter, a gente fez ao longo dos tempos, desse ano, muitos escritórios de advocacia, todos são advocacias, mas cada um trabalha de um jeito diferente. Na saúde também, não? Na saúde é mais complexo ainda, porque a operação é diferente. E um projeto de saúde, normalmente, ele é desenvolvido de dentro para fora. Você tem que primeiro entender stacking, operação, fluxo, acesso, todas as questões técnicas, aí que sai o prédio. A gente tem um case bastante interessante em Chicago, que é um prédio que parece uma borboleta, assim, que ele tem essa forma por causa das questões de fluxos e acesso e a melhor eficiência interna da operação daquele hospital. Partiu-se disso para fazer o projeto. É de dentro para fora. Então a gente tem... E a questão do conforto da pessoa, seja de quem trabalha, quem está hospitalizado, quem está acompanhando. Como é que é equilibrar todos esses pratos, todas essas casas para todas essas famílias no projeto? Eu acho que isso tem que ser uma premissa básica, né? O projeto tem que, no conceito da sustentabilidade, por exemplo, não é se ele vai ter certificação ou não vai ter certificação. Ele precisa ser o mais eficiente possível, seja ele na questão de iluminação, ventilação, o uso dos materiais, então, e tudo isso conjuntamente ao conforto de fato. A gente tem uma ferramenta que a gente usa que chama Living Design, depois eu mostro para vocês, são várias pétalas assim, você tem que atender todas as pétalas, uma delas é a questão do próprio conforto, a questão social, você vai fazer, por exemplo, um edifício, você precisa entender o que vai acontecer no entorno dele. Não é um edifício por si só, além do projeto urbanístico, mas o que traz de benefício ou não para a sociedade como um todo. Então, acho que a questão do conforto, ele talvez seja mais relativo a um conforto funcional do que só o conforto na palavra, se ele é confortável, né? Ele pode ser confortável, mas ordinário do outro lado, porque ele não vai funcionar para aquele uso. Então também precisa tomar muito cuidado com isso. Às vezes ele é bonito de ver e ruim de usar. Então a gente tenta trazer as soluções o mais confortável possível, mas que tenha experiência, alma, funcionalidade, que está tudo de alguma forma representado na solução. Você costuma usar o termo hospital, né? Um pouco hoje a questão dos hospitais viraram hospital, né? O que quer dizer isso? Não é para ele ficar só mais bonito, porque ele tem uma essência, se você fizer um ambiente mais agradável, automaticamente o paciente vai sarar mais rápido, ele vai se sentir mais acolhido. Então você pode ver que grandes hospitais hoje não é aquela... Você tem que atender as questões funcionais, né, técnicas, enfim, higiene, entre outros, mas ao mesmo tempo você tem cada vez mais o conforto, você vê que o uso da própria madeira, né, do elementos mais quentes, mas você não pode trazer a madeira natural, aí você trabalha com os elementos amadeirados, né? Por exemplo, a gente está desenvolvendo o novo hospital do Sabará, que é na Rebouças, com o final da Rua Pinheiros. Onde vai ter um grande átrio central para trazer muita luz natural, para você também ficar vendo os outros andares, então interagir visualmente. Vai ter um jardim, mas o jardim normalmente em hospital não pode ter planta dentro, então é um jardim num terraço, você vai ter a vista da própria Rebouças. Então vai ter uma experiência sensorial, uma experiência de uso, como se fosse quase um hotel ou um edifício residencial. Vocês já fizeram vários projetos para o Prevent, né? A gente fez alguns, a gente fez em torno de 15 projetos. É bastante interessante o conceito que eles usam, porque como eles são uma empresa verticalizada, desde o plano
até o próprio hospital, ele quer dar o máximo de qualidade e que esse paciente volte para casa o mais rápido possível, porque o melhor hospital é quando você volta para casa, né? Então, quando você conseguiu resolver e voltar para sua casa. E estamos desenvolvendo um novo agora no Rio de Janeiro também para eles. Eles têm um conceito também da qualidade do espaço para o acompanhante, que é uma outra coisa interessante. Então, tem o quarto do paciente, além do quarto de acompanhante junto. Agora, que incomoda muito, né? Você passa uma semana com o acompanhante, você fica estragado. Sim, né? não, e o paciente também, né? Porque ele acaba se preocupando com quem está acompanhando. Exatamente. Né? Eu acho que o acompanhante acaba ficando doente depois, né? Tem isso também. Um processo até um pouco complexo. Agora, por que essa questão de Dubai? Na questão da Prevent, é tentar dar quebrar um pouco essa visão do hospital. Porque cada unidade tem um nome. Eles né? têm essas questões temáticas para dar uma experiência como se fosse um conceito de um hotel. Eu estou indo para um ambiente novo. Então esse hospital é diferente da outra. Uma viagem, né? Uma viagem. E aí você a gente está desenvolvendo alguns hotéis também. Estamos desenvolvendo um hotel bastante interessante em Canela, que é um Kempinski, que é o primeiro Kempinski da América do Sul. Na América do Sul, não é nem só do Brasil. E o que está acontecendo com a área da hotelaria, fazendo um pouco dessa reflexão hotel e hospital, né? Você tem a bandeira que te remete a uma qualidade de serviço e de conforto, mas cada um está tendo uma experiência mais local. Então a gente está fazendo um Kempinski que vai ter toda a qualidade internacional do Kempinski, mas com materialidade e história local de Canela, do Rio Grande do Sul. Então, você vai hoje para um Hyatt, você vai para um Hilton, você quer ter as experiências locais. Então, é um pouco dessa analogia que cada hospital tem uma experiência local e você proporcionar para o usuário uma experiência que talvez esse paciente nunca foi para Dubai, né? É um pouco temático, mas é interessante. Essa tropicalização, digamos assim, ela já vem no pedido por parte do cliente ou vocês sugerem? Eu acho que é uma coisa cultural em diversos setores. Então, hoje a gente desenvolve um projeto corporativo para instituições globais, mas que tem uma pitada local. A gente está desenvolvendo alguns projetos para o Bank of America, seja aqui, seja no próprio México. Aí estamos chamando um artista local, além dos revestimentos e itens, mas você sempre tem um jeito de ser local. Então, desde o ambiente corporativo, que você tem grandes empresas, grandes standards, mas com características locais, seja na experiência de um hotel, por exemplo, que também quer trazer um pouco da questão regional. Quer dizer, os clientes eles estão mais abertos a esse tipo de sugestão. Estão mais abertos, tem que atender os standards internacionais, mas tem que trazer um pouco de alma local. Acho que na maioria, vamos pegar um outro exemplo, você pega no Rio Grande do Sul, as pessoas têm churrasqueira dentro da sala. É mesmo. Não é na varanda, então a churrasqueira é na sala. Então é uma questão cultural. E a TV fica na varanda, né, provavelmente. Então tem um pouco dessas características que são muito interessantes para você ir dando essa... você pega locais mais quentes, né? A varanda é quase fechada. Você começa a fazer a varanda já condicionada. Então não vamos fazer a varanda, não. Tem que ter o conceito varanda, mas tem que ter ar-condicionado. Então cada lugar tem uma característica. Isso que é o interessante, você ter esse período de discussão com o cliente para entender um pouquinho mais da questão do jeito de ser dele, da cultura local. Isso é muito rico. E vocês hoje estão com vários projetos em vários estados diferentes, né? Você estava dizendo que teve um crescimento mais É bastante interessante isso, porque você vê a maioria dos nossos projetos, 80% é Brasil, 20% é fora Brasil, e dentro desses projetos 30%, 40% é fora de São Paulo. Então você vê, pegando o exemplo do brasileiro por si só, entendendo o que é qualidade de projeto no sentido do uso. Então eles estão valorizando a qualidade do resultado do projeto. Seja hoje a gente tem coisa em Natal, temos coisa em Campo Grande, temos coisa em Goiânia, Brasília, Porto Alegre, enfim, de uma forma geral,
a gente tem culturas diferentes norte e sul, mas um entendimento de qualidade que é muito importante e relevante para um estúdio de arquitetura proporcionar um resultado para o cliente. Falando nessa questão de qualidade e localidades, você acha que tem alguma migração dos grandes ou dos tradicionais polos aqui de mercado corporativo, tipo Faria Lima, Berrini, de repente você vê uma migração de projetos para lugares mais afastados ou aqui no entorno de São Paulo? Eu acho que tem, até pegando um pouco do gancho do híbrido, né? Então as pessoas estão fazendo movimentos, você vê aí grandes instituições, até bancos digitais, falando, não, tem que voltar, ou a gente vai voltar mais vezes, mas ao mesmo tempo esse voltar ficou longe. Então tem um movimento de você criar hubs, então você tem uma sede central e às vezes criar hubs, que esses hubs vão servir de alguma forma para atender essa demanda. E sim, eu vejo aí, hoje a gente fala que os nossos projetos corporativos, 35, 40% é fora eixo Faria Lima, no sentido do entorno, vai? Então tem muita coisa no interior, muita coisa de agronegócio também, escritórios interessantes. Então a gente tem desde um escritório grande que a gente está desenvolvendo, edifício e escritório de 20 mil metros em Foz do Iguaçu, até, enfim, Ribeirão em torno ali, a gente tem uns 4, 5 projetos de 2, 3, 4 mil metros quadrados de empresas ligadas ao agronegócio que estão entendendo que a qualidade do espaço é importante para o usuário dele. E falando de São Paulo por si só, está acontecendo um pouco desse movimento. Eixo ali, Faria Lima, Berrini, até Rebouças. Rebouças a gente tem um case interessante, que a gente desenvolveu alguns edifícios ali na Rebouças. No corredor. 2 quarteirões para cá, 2 para lá, a gente deve ter uns 16 projetos ali de edifícios. E você está do lado da Faria Lima, mas paga metade do valor. Ao mesmo tempo tem serviço da Rua Pinheiros, tem um metrô mais próximo. Você está falando na Rebouçinhas, do outro lado? Não, eu estou falando de Rebouçinhas e Rebouças até a Paulista, vai? Até a Paulista. Nesse eixo que tem os benefícios do plano diretor. Mas o que eu estou vendo, alguns movimentos, algumas características de escritórios, banco, advogado, ainda o endereço Faria Lima ele é bastante relevante e importante, mas áreas desses escritórios estão, de alguma forma, saindo, seja por uma questão de valor financeiro de locação, óbvio, e seja o jeito de ser dessas pessoas. Então, o pessoal mais... Você tem um banco tradicional, mas você tem a área de operação, você tem a área de tecnologia, que essa turma não precisa estar na Faria Lima, ela pode estar em outro lugar, até para o entorno desse lugar atender um pouco melhor essa demanda e essa característica do usuário. Então, tem vários movimentos de criar hubs e, ao mesmo tempo, de aglomerar mais, então, de estar mais junto. Então, não tem muito uma direção só. A gente trabalha bastante, por exemplo, o BTG, estamos desenvolvendo mais andares lá no Pátio Mausônio, porque eles estão crescendo e trazendo mais empresas, porque eles têm um DNA muito do junto ali. A gente trabalha também, por exemplo, o pessoal do C6, já estamos no 3º prédio, tudo no entorno ali da 9 de julho, para trazer as pessoas mais junto. Então, Na própria 9 de julho? Na própria 9 de julho, ali já estão com 3 prédios. Um está finalizando já, né? Eu acho que é sentido bairro centro, né? Se não me engano, do C6. A gente tem alguns... Eles locam os prédios ali, mas é bastante interessante, que o caso deles, eles são um banco digital, mas entendem que a relação do desenvolvimento das pessoas, da cultura, é muito forte. O físico, né? Tem o próprio caso do Nubank, né? Que anunciou aí que vai fazer um movimento de mais dias trabalhando. Você pega um outro reportagem que saiu do próprio Itaú, que acabou demitindo 1000 pessoas, porque o conceito que eu brinco estava no home office, né? Então, eu acho que o remoto ele é extremamente importante, bem-vindo, mas desde que usado com disciplina. E principalmente a dependência do time, né? Então, você está lá jogando o jogo e não sabe onde está a defesa, só está olhando no ataque, você faz 3 gols, mas toma 4.
Então, eu acho que a arquitetura vem fazendo esse movimento mais do coletivo. A gente acredita muito no coletivo, na sua ideia junto com a minha, não só a minha ideia. Você tem projetos na área de varejo? Na área de varejo, a gente acaba trabalhando pouco, não temos nenhum em desenvolvimento nesse momento. A gente entende, ou você cria um conceito novo, ou você, de alguma forma, acaba tropicalizando um conceito que já foi criado e você acaba só quase fazendo um executivo, né? Então, quando tem abertura de discussão de um novo conceito, talvez a gente agregue mais e só desenvolver a implantação desse projeto, que esses estándares já foram desenvolvidos globalmente, talvez seja pouco eficiente nesse sentido. Falando de tecnologia, além dela ajudar vocês a se integrarem em todo mundo, o que mais que ela está ajudando vocês e qual é aquela dorzinha que vocês têm que a tecnologia ainda não olhou para ela? A gente já está usando muito, além da comunicação, como você colocou, para trazer dados e discussões desses dados, né? Então, dados de crescimento, dados de utilização dos espaços, enfim, a gente discute muito isso. E as ferramentas também de apresentações, hoje ela está bastante interessante. E eu acho que as ferramentas vieram, né, os próprios chats aí, eles vieram para contribuir, mais para fazer parte do time, e não ele fazer o que você deveria fazer. Então você pega um chat hoje, você bate papo com ele, então não faz para mim. O que você acha disso? E vem para cá, e vai para lá. Então é mais uma troca dessas ferramentas de tecnologia do que um faz para mim. E sempre vai ter que ter alguém direcionando isso. Então, você vai fazer um filme hoje, uma apresentação, você usa as inteligências artificiais para te ajudar, mas você é o diretor de arte, você é o diretor do negócio, você que vai direcionar aquele projeto. Então, acho que as ferramentas estão ajudando bastante ao desenvolvimento e à rapidez do desenvolvimento do projeto. Então, você vai fazer hoje uma maquete, você já sai, né? E até o próprio sistema hoje que a gente usa, o BIM, no software básico é o Revit que a gente usa, você já precisa começar a pensar em 3D. Você não pensa mais em 2D e você já projeta em 3D, né? Porque a ferramenta te exige a você desenvolver ela em 3D já. Então é interessante que você já consegue ter espacialidade muito mais rápido. Seja para você entender o projeto, seja para o próprio cliente. Então, eu acho que, nesse caso, a tecnologia a gente usa para aproximar a informação, seja o óculos virtual, seja o que for, para melhor entendimento da própria solução do projeto. Você estava comentando assim, de uma troca de experiências dentro da Perkins, né? Como é que é essa troca? A Bienal, se eu não a gente tem um pouco desse... Se eu não entendi errado, né? A gente tem uma troca contínua e muito ativa, seja de eventos e reuniões que já são programadas ao longo do ano como um todo. Então, desde a troca operacional e de gestão, que tem reuniões todo mês para discutir um pouco de como é que está indo planejado e realizado, e troca muito de conceito de designer, conceito de utilização de tendências, entre outros. Então, já tem eventos pré-programados mensais, tem muito treinamento, então você se conecta e o grupo te dá um treinamento com diversas temáticas. Tem esse movimento da própria Bienal, que é um concurso que a gente desenvolve de designer, onde você coloca os projetos e são chamados críticos de arquitetura do mundo inteiro para analisar e ter uma premiação disso. Então, fomenta muito isso. A cada um ano e meio, vem um grupo de designers, por exemplo, globais, para ficar uma semana no estúdio, desde ver os projetos até ver as obras. Então, tem muito essa troca de olhares complementares. A gente tem um processo também que a gente está numa fase do projeto e você apresenta esse projeto para outros escritórios para eles terem um olhar complementar. Só que você precisa estar aberto a isso, porque vão vir críticas, vão vir visões diferentes. Então, acho que o grande ganho é um pouco disso. Primeiro, você precisa estar aberto a ter visões talvez até superficiais, porque não entende a característica local, mas sempre é muito rico
essa colaboração entre visões e culturas diferentes. Então, são processos ativos, seja ele sem projeto, de fato, seja ele com o projeto tá. Desenvolvendo. Você participa também dando aulas de empreendedorismo, né? Eu acompanhei algumas coisas que você fez no passado. Isso até é um conceito num movimento que a gente faz no estúdio como um todo, de disseminar conhecimento, não simplesmente guardar esse conhecimento para si só. Então, eu participo, mas tem lá um grupo de pelo menos umas 15, 20 pessoas que participam ativamente, seja de aulas, de palestra, entre outros movimentos. E muito nesse sentido de como é que eu compartilho conhecimento, como é que eu dou para os outros, de alguma forma, o que eu estou aprendendo. Eu acho que quanto mais o grupo como um todo, independente de ser o grupo direto ou indireto, tiver mais conhecimento, tiver mais repertório, melhor ficam as discussões. Então, a gente trabalha muito nisso, seja em aulas, seja em palestras. A gente acha que é um movimento interessante, seja para compartilhar conhecimento, seja até para o seu próprio desenvolvimento, né? Então, você acaba se desenvolvendo. Então, você põe lá arquitetos também para apresentar numa sala de aula, para apresentar, eu acho que é bastante rico e bastante dinâmico. Você estava falando em conceituador, como é que funciona? Você tem várias equipes onde participa sempre um conceituador num projeto novo? Sempre tem equipes pessoas mais focadas que é como se fosse o gerente do projeto, aí você tem mais a parte de criação, depois mais a parte de desenvolvimento, mas isso é parte de um único time, tem a parte de apresentações, tem a parte legal, então a gente vai montando esse time, que esse time começa e acaba o mesmo time com intensidades diferentes. Então você tem uma liderança da conceituação, mas ela é coletiva. Tá. Não é eu fiz a minha ideia, agora você passa limpo e faz o executivo. Não, eu pensei assim, o que você acha, tal. Sempre tem que ter lideranças. O design do conceituador. Exatamente. Então tem essa liderança de design, de conceituador, em todos os projetos. Então o interessante é que uma única pessoa pode estar em times diferentes desenvolvendo vários tipos de projetos. Então tem muita troca, não é só aquelas 5 pessoas que sempre estão trabalhando junto. Às vezes você está trabalhando com o A, depois com o B, depois com o C. Então tem muito essa questão no próprio desenvolvimento de projeto. Isso é rico, né? Porque é super rico e a gente tenta colocar os skills de cada um dentro daquelas necessidades. Então, sem dúvida, um que faz mais edificação talvez não tenha tanto domínio na parte de saúde, mas você vai tentando colocar, montar o melhor time. Então, esse aqui já atendeu o cliente no patrão, coloca ele, e até internacionalmente. Então, por exemplo, esse aqui já atendeu o cliente lá fora e está fazendo 10 projetos com um cliente global. Põe ele no time só para ficar ali como um espectador ativo, vai? Então, a gente tenta montar isso, mas na área de conceituação ela é igual, na parte de gestão, conceituação, desenvolvimento, você vai criando aquele time multidisciplinar. Ótimo. Falando de diversidade, você comentou no início, né, da diferença de idade entre você e o teu sócio. Como é que e falando dessa troca de conhecimento, né, tem uma curiosidade que é como é que é lidar com não sei quantas gerações diferentes trabalham com vocês hoje, então como é que é lidar com gerações diferentes e como é que você vê essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho de arquitetos? A gente fomenta muito o desenvolvimento ativo de gerações. Então, a gente até tem um conceito internamente que se você para de trabalhar, você é obrigado até vender as suas ações. Então, as pessoas mais velhas vão se aposentando, já tem um modelo de aposentadoria, mas, ao mesmo tempo, um modelo da nova geração entrando. Então, não é só para baixo, ele é sempre para cima. Então, você vai trazendo, dando continuidade àquela história dos mais velhos e trazendo as novas gerações. Então, isso já é dentro de um processo já pré-estipulado, é o estatuto da empresa, onde parou de trabalhar, você é obrigado a, entre aspas, vender suas ações.
e os mais novos vão entrando como novos sócios. E a Parkers Union tem 90 anos. Então, 90 anos. é impossível você criar um estúdio de arquitetura com 90 anos ativo com as mesmas pessoas. Não dá, é impossível. Então, é muito focado no coletivo. E a outra coisa interessante, que é um dos movimentos que acabou atraindo a gente, é a perenidade e a sustentabilidade do seu negócio. Você nunca vai conseguir ser ativo em todo o período da sua idade. Claro. Então, como é que você retroalimenta isso? Tá. Isso é bastante interessante. Você quer criar um legado naquele período ou você quer dar continuidade ao seu legado e ajudar que aquilo lá perpetue? Então, essa troca das gerações é bastante interessante. A gente já está há 14 anos como Parkers Will. Grande parte dos meus pares, por exemplo, que são os diretores gerais dos outros estúdios, talvez metade já se aposentou. É mesmo? Então, eu acabei entrando relativamente novo, né? Tá. E aí você acaba ou se aposentou ou mudou de função. É muito comum isso também. Eu fico imaginando de criar um board ali, um conselho de administração. Isso entre tem. aspas. Como é que funciona? São os 32 estúdios. Aí cada estúdio tem as suas lideranças, seja direção geral, seja de designer e seja operacional. Em São Paulo, eu sou o diretor geral, a Lara é diretora operacional e o Douglas é o diretor de designer. Isso como diretoria geral, além de ter todas as outras funções, seja de novos negócios, seja de criação, de líder de setor, entre outros. Isso, de alguma forma, se replica entre os estúdios. E aí você tem um board que dá todo o subsídio, seja diretamente e indiretamente, que tem desde tecnologia, gestão, RH, legal, direção geral, marketing, comunicação e business development. Isso é espalhado no mundo. Então, o CEO fica em Atlanta, CFO São Francisco, tecnologia RH é Chicago, é super dinâmico. Então, você tem as lideranças dessas áreas e o time que, de alguma forma, compõe essas áreas. Então, por exemplo, a parte de tecnologia nossa é toda em Chicago. Então, toda a gestão de tecnologia de hardware e software é feita em Chicago. E aqui em São Paulo, a gente tem um apoio de helpdesk, mas que, de alguma forma, se comunica lá. Então, vai comprar computador, compra tudo lá. Negocia tudo lá e acaba chegando aqui. Que software que a gente vai usar, que software que a gente não vai usar também é direcionado lá. Aí você pega, por exemplo, a parte de legal, também a gente tem um outro escritório de advocacia que dá suporte para a gente, que dá lá. Então, o interessante disso é que você acaba focando mais no que você sabe fazer, que no final do dia é arquitetura por si só, além de gestão, projetuar, atender cliente, e tem esses suportes que te dão mais musculatura. Claro. Então, eu não estou muito preocupado, entre aspas, se eu vou trocar de computador, não vou, se é Dell, se é Mac, o que for. Tem alguém cuidando disso. É bonito falar, mas custa, né? Sim. Mas o interessante é isso. E o americano é muito pragmático nisso. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Quem vai fazer? Não tem jeitinho brasileiro de todo mundo dar um pouco... Muito solícito, mas não tem essa coisa do todo mundo faz um pouquinho de cada coisa. Não, é bem dividido e muito disciplinado em relação a isso. E essa nova geração, como é que você está vendo? Eu acho que tem os desafios, como sempre teve, dessa questão da tecnologia, né? Então, acho que a tecnologia ela tem que ser usada como uma ferramenta e não como uma dependência. Eu acho que às vezes a nova geração, às vezes vai um pouco para a dependência da tecnologia, né? Até, enfim, dados aí que as próprias crianças se relacionam muito menos e elas se relacionam com a máquina, né? Com o próprio celular. Então, acho que esse é um desafio grande, como é que você traz essa nova geração mais para discussão pessoal, usando a tecnologia como uma ferramenta e não como uma dependência. Então, a gente é da geração do croquis ali. Você usa o croquis para se comunicar. A pessoa não precisa desenhar bem como apresentação, mas na hora que você desenha um croquis ali, a rapidez que tem de entendimento e o arquiteto é muito visual, às vezes a nova geração cutuca o computador e fala, faz aí para mim.
Não, mas ele não vai fazer para você. Você precisa dizer para ele o que fazer. Ele é uma ferramenta. Claro. Então, eu Tem acho que que partir talvez de um você. desafio grande da nova geração é, de alguma forma, temperar melhor o uso da tecnologia como uma ferramenta complementar e não como uma dependência. E entender que a relação humana, o perguntar, a curiosidade, né? Às vezes o mais novo pergunta muito mais para a máquina do que para o outro. Então, me explica um pouco mais, o que você quer dizer com isso, né? Mas como assim, esse espaço que você está falando, precisa disso tudo, né? Pegando um exemplo do residencial, que tem case super interessante, mas para que 6 quartos, né? Você só é um casal e um filho, não, porque não sei quem falou que precisava ter. Mas me explica um pouco mais da sua vida, como é que você vive e tal. Então, a gente já fez projeto que tinha lá sauna seca e sauna úmida, e o rapaz tinha problema de coração, não podia tomar sauna. Para que sauna? Porque falaram que sauna, mas você não gosta, sabe? Então, às vezes é capaz o jovem procurar lá sauna, é só focar na tecnologia da sauna e não perguntar se de fato o cliente precisa. Então, acho que talvez esse seja um desafio um pouco da nova geração. Por outro lado, muita energia, muita vontade de aprender, muita questão da inovação, que ela é super rica, super importante. Né? Isso é uma das coisas que nos move, a inquietude de sempre querer aprender mais, independente de geração. Fernando, a gente está chegando no final. Já? Passa rápido, né, cara? Conversa boa. Legal. Foi rápida. E podia até deixar uma mensagem, né, para quem nos acompanha, né? Legal. Como arquiteto, eu acho como que o que empreendedor. nos move é um pouco do que eu falei, nunca parar de aprender e celebrar as conquistas. Eu acho que talvez a gente entra no loop, né, de sempre fazer, às vezes não celebra um pouco as conquistas, e essa inquietude do não fazer e aprender mais por mais, mas acho que sempre dá para fazer melhor e diferente. Acho que é um pouco disso. Enfim, muito obrigado aí pelo tempo. Obrigado a você pela participação, pelo aceite. Legal. Se passaram quase 5 anos, né, Maga, da última vez que a gente conversou com ele aqui. Né? Foi lá na Minimal. Então, na hora que você quiser também visitar a gente, ou não, até vamos marcar, se vocês tiverem oportunidade de estar viajando, querer visitar outros estúdios, isso a gente faz bastante também. Nós temos um projeto agora para 26, especificamente em abril. Milão. Não sei se vocês têm. Milão talvez a gente não tenha ainda, mas se quiser passar por Londres, por exemplo, eu não falei isso, mas só para complementar que é interessante, a Perkins O'Neill faz parte de um grupo que chama Sidara, que é um grupo muito maior que a Perkins O'Neill. É um grupo que se originou no Líbano e agora a sede é em Londres, que desenvolve projetos extremamente complexos, cidade, ponte, rodovia, saneamento, são projetos mais metrô, enfim, todos os projetos bastante urbanos, técnicos e robustos, né? Tem lá na empresa Sidara, depois você dá uma olhada, que é o grupo DAR. E aí a gente fez um prédio lá em Londres, onde que é a sede da Sidara, são 6, 7 andares, e a Perkins O'Neill está num dos andares. Então vale a pena até visitar e ficar lá um dia, tem restaurante, enfim, né? Uma experiência, um átriozão cheio de escada rolante, é uma experiência bastante interessante por um lado, mas desanimador para o outro, porque você fala que a nossa eu vi realidade... vocês soltaram esse projeto, eu vi inclusive no LinkedIn isso daí. Pode ser, é um projeto que ganhou bastante premiação, e a sede, a gente só tem 2 sedes próprias, parte do Perkins O'Neill, essa, que a gente está junto com a Sidara, porque a Sidara tem 50% da Perkins O'Neill, e uma em Atlanta, que é um prédio bem bacana também, de 4 andares, toda a questão de sustentabilidade, o resto é tudo locação. Muito bem, perfeito, muito obrigado. Vamos visitar assim. Mas vale a pena, o dia que vocês forem viajar e passar lá um dia, é sempre rico a troca, né? Muito bem. Não digo tomar um café, mas pelo menos um chá, às 5 horas a gente está lá. Gostoso. Legal. Fernando, obrigado pela participação. Obrigado eu. Obrigado, não sei se atendi todas as muito bem, dá uma atualizada no assunto necessária. E obrigado a vocês que nos acompanham. Sigam o Office Connection e sigam a Perkins O'Neill. É Brasil, né?
É BR. BR. É, todos os estúdios têm Parkers and Will e um pouco da sigla do local. Obrigado, até o próximo programa.